Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou a Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, vamos conhecer um projeto que busca transformar as escolas em espaços mais acolhedores para meninas e vem impactando a vida de famílias sertanejas em Pernambuco. Já no território da solidariedade, a gente vai conferir como anda a campanha Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, o movimento de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, o MST. E a prosa do Aqui Pra Nós é sobre o Setembro Amarelo, calendário que pauta a saúde mental e a prevenção ao suicídio. A conversa foi com a psicanalista e pesquisadora em questões raciais, Andresa dos Anjos. No Balaio Cultural, a gente vai ficar por dentro da atuação do Observatório Feminista do Nordeste, com foco no combate à violência contra a mulher. A gente começa o programa de hoje conhecendo uma iniciativa que visa incentivar a construção de políticas públicas que garantam escolas seguras para as meninas, em Pernambuco. O projeto é realizado por diversas organizações da sociedade civil e tem impactado famílias, inclusive no sertão do estado. Vamos entender na reportagem de Afonso Bezerra. Vitória hoje estuda pedagogia em uma universidade particular na cidade de Mirandiba, no sertão de Pernambuco. Mas faz pouco tempo que ela saiu do ensino médio. Ainda estão bem vivas na memória dela as dificuldades enfrentadas na escola. O deslocamento, a questão financeira nos dificultava na questão de comprar material. Meus materiais eram comprados por minha mãe, porque ela trabalhava em casa de família ganhando R$ 89 na época. E esse dinheiro dela era destinado para comprar meus materiais escolares e dos meus irmãos. O assédio, a gente sofreu o assédio do motorista, dos outros colegas. E quando a gente chegava na cidade, ia a pé também para a escola, né? Porque o ônibus deixava nós num lugar e a partir dali a gente ia para a escola. Ao percorrer, tinha assédio de outras pessoas, tem essa dificuldade muito. E desde chegar da escola, enquanto meninas, tinha ainda o vigilante. Que a partir do momento que eu sinto assédio na rua, a partir de outros homens, eu vou achar que os homens que estão ali na escola vão cometer isso também, sabe? Vitória também é moradora de um quilombo, Feijão e Posse, na cidade de Mirandiba. Ela conversou comigo por videochamada e relatou que estas dificuldades enfrentadas na escola eram ainda piores para quem era quilombola, assim como ela. A partir do momento que a gente fica próximo da nossa família, dentro da nossa comunidade, a nossa identidade vai se fortalecendo, a gente vai se conhecendo cada vez mais, né? É porque eu vi que quando eu fui para a cidade, não nos fala muito sobre nós quilombolas, não fala sobre meninas indígenas. Foi pensando na situação de meninas como Vitória que foi lançado o projeto Escolas Seguras e Acolhedoras para Meninas e Jovens Mulheres de Pernambuco. A iniciativa foi lançada por um conjunto de entidades como o Centro de Mulheres do Cabo, o Centro de Cultura Luiz Freire e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com o apoio do Fundo Malala. O objetivo da iniciativa é garantir o acesso à educação e combater a evasão escolar. A gente tem um grande guarda-chuva que é a defesa da educação pública, gratuita, laica, de qualidade, né, bem inclusiva, efetivamente. Então, a gente parte desse grande guarda-chuva e faz um recorte de que escolas seguras e acolhedoras são escolas que enfrentam o racismo e o sexismo. O projeto pretende influenciar a formação de políticas públicas na área de educação e realizará ações de escutas em 3 cidades de Pernambuco: Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana, e Mirandiba e Oricuri, no sertão do estado. Estas 2 últimas cidades serão analisadas pela perspectiva da educação no campo e quilombola. As meninas, elas são muito envolvidas com tarefa de cuidado, né? Então, isso não é equilibrado ainda na nossa sociedade. Então, o excesso de trabalho doméstico, por exemplo, de cuidado familiar, faz com que as meninas
muitas vezes abandonem os estudos e não retornem. O projeto dará continuidade a outra iniciativa, realizada durante a pandemia, que ouviu estudantes, comunidade escolar e sindicalistas sobre os impactos do coronavírus no acesso à educação. A ideia é observar se as dificuldades vividas no auge da pandemia ainda afetam as atividades nas escolas. Um dos grandes impactos da pandemia foi aprofundar as desigualdades educacionais entre crianças e jovens, particularmente meninas e jovens mulheres, em Pernambuco. As escolas municipais, de uma maneira geral, a educação municipal, de uma maneira geral, ela está precisando de um reforço. Então, é muito importante que os próximos governantes coloquem isso na pauta. Durante a pandemia, mais meninas ficavam em casa fazendo trabalho doméstico. Mais meninas ficavam em casa cuidando das pessoas doentes da família. Então, isso diz mais sobre a nossa estrutura de gênero, né, do que especificamente sobre o recorte. Então, a gente precisa garantir que essa escola ela seja acolhedora para as meninas. Vitória, lá de Mirandiba, já tem uma dica para construir uma escola mais segura. Precisaria ter equipamentos necessários para a gente, teria que ter, como falei, questão de absorventes, aparelhos tecnológicos, pesquisar mais sobre a gente. E a campanha Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, o movimento de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, o MST, tem novidades na sua atuação e uma agenda importante para o dia 21 deste mês, o Dia da Árvore. A gente vai saber mais com o repórter Rodolfo Rodrigo. No dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore. Esta data é celebrada com o intuito de incentivar a preservação das florestas brasileiras, além de conscientizar a sociedade sobre as consequências do desmatamento, poluição e outras ações nocivas para o meio ambiente. Como forma de contribuir com essa causa, em 2020, o Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, lançou o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, que pretende plantar 100 milhões de árvores em 10 anos. Segundo Aparecida Pereira, coordenadora do plano em Pernambuco, o ato de plantar árvores é também uma formação política. O objetivo é reflorestar, né, nossos biomas, que existem diversos no nosso Brasil, aí afora, né, e também produzir alimentos saudáveis, com qualidade, de muita importância para nós seres humanos e também para os nossos animais, águas e florestas. A importância do plantio de árvore não é só o plantar da árvore, mas também a formação da consciência, a formação política, né? Nesse sentido que se a gente sobrevive da caatinga, se a gente depende da caatinga, a gente tem que cuidar, né? Não só destruí-la. Em 3 anos de atividades, já foram realizadas diversas ações como plantios de bosques, agroflorestas, construção de viveiros, mutirões de coletas de sementes, além de processos de formação e mobilizações. Para monitorar as plantações e envolver o maior número de participantes na ação, o MST lançou o aplicativo Arvoredo, que registra cada árvore já plantada pelo projeto. Aliado ao Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, o Roçado Solidário, que faz parte da campanha Mãos Solidárias em Pernambuco, também do MST, auxilia no combate à desigualdade social através da doação de alimentos e na geração de alimentos saudáveis. De acordo com André Soares, militante em MST e participante da Mãos Solidárias, as hortas são produzidas a partir de uma perspectiva agroflorestal. Dentro da campanha, a gente vem atuando em torno das hortas urbanas e perurbanas, onde hoje a gente tem uma rede em torno de 8 a 10 hortas na região metropolitana do Recife, mas pensando também as hortas como um elemento que pode ser consociado com a utilização de árvores, né? Não pensando a horta num sentido de monocultura, mas como é que a gente desenvolve essas hortas a partir de uma perspectiva agroflorestal, agroecológica, né? Introduzindo os elementos arbóreos.
Onde a gente vê que aquelas hortas têm condições de inserir árvores, a gente insere árvores. Onde a gente não vê que tem condição devido à estrutura ou condição do terreno, a gente vai trabalhando e vai dentro de uma perspectiva mais da produção de alimentos, né? Entendendo que plantar árvore, como a gente diz, plantar árvore, plantar alimento também. Como tem feito desde o surgimento, no Dia da Árvore, o MST pretende, junto ao Plano Nacional, plantar simultaneamente em todos os viveiros que existem no país. Para esse Dia da Árvore, a ideia é que todos os assentamentos da reforma agrária e acampamento possam plantar 40 árvores, aí rumo aos 40 anos do MST Sem Terra, né? Então vai ser uma ação pensada nos 40 anos do Movimento Sem Terra. O Plano Nacional reforça o compromisso do MST com a restauração e conservação ambiental. Com essas iniciativas, mais de 40% da meta de plantações já foi alcançado, reflorestando a natureza e produzindo toneladas de alimentos saudáveis. O mês de setembro é marcado pela campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, conhecida como Setembro Amarelo. Durante todo o mês, a iniciativa tem como objetivo chamar a atenção para a importância da saúde mental da população e de quebrar tabus sobre o tema. A repórter Iale Tairini conversa com Andresa dos Anjos, psicanalista e pesquisadora em questões raciais. Olá, gente! Eu estou aqui hoje com Andresa dos Anjos, psicanalista e pesquisadora das questões raciais. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Andresa. Obrigada. Satisfação estar aqui também com vocês. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria colocou no calendário nacional a campanha, né, do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Em 2023, o ano que a gente está, o lema é: se precisar, peça ajuda. Eu queria que você falasse da importância de uma campanha como essa, mas também que tipo de ajuda é necessária. Eu acho que, antes de tudo, né, quando a gente fala sobre prevenção ao suicídio, quando a gente fala sobre Setembro Amarelo, é importante que a gente destaque a importância dessa campanha, obviamente, né, na mesma medida em que a gente também pense e tenha um olhar crítico sobre ela, né? Assim como as campanhas dos meses, por exemplo, a gente não só cuida de câncer de mama em outubro, né, que é o Outubro Rosa, né? Então, as questões sobre saúde mental, elas estão aí o ano inteiro, né? Assim, eu acho que em setembro é uma coisa que ela ganha um foco maior, né? Mas e tem a sua importância, mas de alguma forma é importante que a gente pense que o ano todo a gente precisa estar atenta a essas questões de prevenção, né? E para falar de Setembro Amarelo, para falar sobre saúde mental, né? Assim, eu acho que é importante que a gente pense no contexto social antes de qualquer coisa. Não tem como a gente pensar em saúde mental sem se desprender das desigualdades, né? Sem dar ênfase, né, aos impactos do racismo no Brasil, né? Sem também pensar, né, nas violências de gênero. Eu acho que quando a gente vai pensar em ajuda, eu penso em políticas públicas, né? Antes de qualquer coisa. Como é que a gente pode pensar, né, e se articular em rede, né, para não pensar o cuidado de forma individual, né, e sim integrada, assim. Eu acho que é importante olhar para o sofrimento, né, nessa perspectiva também, né. Em 2018, né, o Ministério da Saúde e a Universidade de Brasília lançaram os estudos Óbitos por Suicídio entre Adolescentes e Jovens Negros, que apontou que entre 2012 e 2016, o risco de suicídio entre adolescentes de 10 anos a 20 e até adultos de 29 anos é 45% maior entre a juventude negra, né? Então, são dados alarmantes. Eu queria que você falasse como é que o racismo afeta a saúde mental da população negra. Quando a gente pensa em racismo afetando a saúde mental da população negra, a gente pensa, né, em sujeitos que vão estar atuando no mundo
sendo privados de direitos básicos, né? Ou seja, educação de qualidade, saúde, moradia, alimentação, né? Então, eu acho que pensar em racismo e saúde mental da população negra antes de tudo, pensar nessas coisas, nas coisas básicas que fazem com que a gente tenha minimamente uma liberdade para se expressar no mundo, né? Se a gente pensa numa criança negra, que ela precisa ser educada de forma que ela precisa correr mais para chegar nos lugares que quer, que de alguma forma, né, já está assim vivendo numa sociedade que priva seus próprios direitos de agir espontaneamente, né? E a gente, enfim, precisa educar essa criança para, sei lá, eu escuto muito, né, de pais, assim, dizendo que eu preciso educar os meus filhos porque o mundo lá fora é muito pior do que aqui dentro, né? Então, se a gente pensa num sujeito que se constitui a partir de um mundo lá fora que é violento com ele, né? Enfim, tem que pensar todo o tempo em como vai sair de casa, em que roupa vai vestir, como que vai se portar nos lugares, se vai entrar no supermercado segurando uma bolsa, né? Enfim, se vai sair na rua, né? Se a gente for pensar, e vai sofrer violência policial, né? Da forma mais perversa que existe, eu não consigo pensar em um sujeito que não esteja em sofrimento, né? Quando a gente fala de racismo, né? Bem, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população mundial sofre com transtornos mentais, e o Brasil é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com 19 milhões de pessoas em sofrimento, né? Então, assim, políticas públicas de diversas áreas impactam na saúde mental da população, mas o que você diria que há hoje de mais direto e concreto como serviços disponíveis para a prevenção ao suicídio? Como eu venho construindo esse pensamento aqui, né, eu acho que a gente precisa, de fato, né, pensar em políticas dentro do SUS, por exemplo, né, que cheguem nessas comunidades, né? Como é que os profissionais, né, assim, no mundo, na verdade, essa é uma provocação, assim, minha, que eu acho importante deixar, né? Como é que os profissionais de saúde estão se articulando para pensar esse sujeito de forma coletiva, né? De forma política e coletiva, né? Assim, não dá para existem muitas campanhas, né, que fazem assim, é importante valorizar a vida ou coisas nesse sentido, né? Sendo que a gente não pode, né? Eu vejo muitas pessoas também falando assim, como assim, né? Você vai tirar sua vida, você é tão jovem, você tem tanta coisa para viver, tanta coisa pela frente, né? E aí eu acho que não dá para fomentar esse discurso de culpa ao próprio indivíduo que está sofrendo, né? Mas se a gente for pensar em serviços, né? Existem alguns programas dentro das universidades, por exemplo, de algumas universidades, que oferecem esses atendimentos, essa escuta, né? Dentro da Universidade Federal, por exemplo, tem o SPA, né? Que é uma clínica, né, dentro da Federal, que oferece, né, tanto para servidores, me parece, quanto para alunos, né, atendimentos de forma gratuita, né, assim. E tem outras universidades, né, como a Fafiri, né, como a Exuda, né, que estão dentro desses processos de uma tentativa de democratizar esse acesso, né? Mas não é algo que é algo que as pessoas podem buscar, né? Obviamente, e que eu acho que tem um efeito, porque tem questões que somente a fala, né, pode fazer com que a gente consiga desaguar e chegar em alguns outros caminhos, né? Mas tem outras questões que são mais urgentes, né? Que é comida no prato, que é conseguir descansar minimamente, né?
ter horas de descanso, né, assim, para poder começar um novo dia de trabalho, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar esse cuidado, né, de forma mais macro, digamos assim, né? E melhorar essas outras coisas, mas a nível individual, talvez buscar, né, esses serviços de terapias, né, assim, integradas dentro do SUS também, mas fora dele também tem outros espaços que estão aí oferecendo, né? É isso, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigada, querida. Obrigada. É satisfação mais uma vez de estar aqui. Estamos juntos para o que precisar. A desigualdade regional do nosso país atravessa questões de gênero e principalmente de violência contra a mulher. É pensando nisso que existe o Observatório Feminista do Nordeste, uma iniciativa que articula a região na luta por direitos para as mulheres. O repórter Rodolfo Rodrigo vai nos contar essa história. Há cerca de 3 anos, uma organização política atua contra os obstáculos que impedem pessoas negras do campo progressista de serem eleitas. O Observatório Feminista do Nordeste, que desempenha essa atuação, é responsável pela produção executiva do projeto Enegrecer a Política, uma iniciativa que tenta expandir a participação de negros e negras nos espaços de decisão política. Composto por mulheres negras, periféricas e feministas antirracistas, o trabalho do Observatório Feminista do Nordeste abrange pesquisas, monitoramento legislativo, incidência e articulação política. Segundo Marília Gomes, co-criadora do Observatório, o trabalho tem o objetivo de fortalecer a democracia por meio da participação ativa das mulheres, especialmente das mulheres negras. Então, a gente fez um trabalho minucioso, né, aqui na LEP, na Assembleia da Bahia, na Assembleia do Rio Grande do Norte, para identificar o que é que está sendo construído em termos de participação e de direitos relacionados aos direitos das mulheres, né, que é o nosso foco, né? Mulheres negras no Nordeste do Brasil. Então, a gente vem também com essa perspectiva de produzir pesquisas, produzir memória sobre nossas lutas, né? Sobre o que a gente tem feito e sobre o que essas mulheres, né, que estão nesses espaços de poder de decisão têm feito também. Além destas ações, nos meses de setembro e outubro, como parte do projeto de intercâmbio entre mulheres nordestinas, o Observatório iniciou um processo de debates em Pernambuco e na Bahia. O primeiro aconteceu na semana passada, no Recife, com a presença de representantes de movimentos sociais e de ex-parlamentares, como a ex-deputada Robinho-C. Lima. O debate Mulheres Negras Nordestinas enfrentando a violência política de gênero e raça discutiu as dinâmicas da violência política de gênero e raça e as estratégias de enfrentamento que as mulheres negras nordestinas desenvolvem em vários âmbitos do universo político. Eu acho que traz muito essa perspectiva da própria ausência nossa nos espaços, né? E do próprio sentido de questionar mesmo o processo político-democrático, né? O processo de participação das mulheres dentro do espaço de poder. Veja, eu acho que é um momento, inclusive, da gente começar a pensar num processo político questionador, no sentido de dizer que cotas nas chapas não é o suficiente. Por que a gente não faz como fez no México? Segundo Marília, esses debates aprofundam a visibilidade e participação de pessoas negras na política. E com esse debate, a gente quer visibilizar não só apenas o que significa essa violência, mas quais são as dinâmicas que elas ocorrem. A gente tenta desmistificar que elas só acontecem nesses espaços institucionais, porque a gente entende que a violência política de gênero e raça ela acontece dentro das associações, né? Dentro desses ambientes políticos, de organizações de coletivos, de movimento social, né? Ela tá permeada em vários âmbitos, né? Então, o debate ele vem para isso também, para ampliar esse entendimento do que é violência e, sobretudo, para a gente pensar estratégias de enfrentamento.
O segundo debate será realizado no dia 10 de outubro no Museu de Arte Moderna da Bahia, em Salvador. Na rede social do Observatório, existe uma plataforma para denúncia de casos de violência política de gênero e raça. Toda denúncia publicada é registrada junto à Ouvidoria do Ministério Público Federal, Ouvidoria da Mulher do Tribunal Superior Eleitoral, Sistema de Denúncias do TSE e Ouvidoria do Ministério Público do Estado em que ocorreu a violência. Para conhecer o trabalho desenvolvido pelo Observatório, acesse @OBS Feminista Nordeste. E o programa Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência e lembrando que você pode enviar sugestões de pauta para o programa. É só mandar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.